Boa noite para todo mundo. Hoje, 8 de janeiro de 2023, nosso primeiro resumão do ano por aqui, minha gente. E eu fiz questão de vir aqui fazer esse resumão para vocês porque eu tinha me comprometido com vocês, porque como se não bastasse, para quem tá acompanhando aí o perrengue dessa mudança minha e do Rodrigo aqui de volta para João Pessoa, né, que a gente já morou aqui antes. Como se não bastasse, hoje eu testei positivo para Covid. Então eu tô com alguns sintomas, na verdade, mais fortes nessa madrugada pra cá. Então febre, dor no corpo, enfim, garganta, tá bem ruim, assim. Mas deu pra operar hoje, mas hoje eu acabei ficando um pouco mais de repouso. Mas como eu me comprometi com vocês de fazer esse resumão, eu vou fazê-lo. Até porque é importante a gente voltar para a rotina mesmo que aos poucos. Então, reforço que eu ainda estou sem o computador, porque a nossa mudança ainda não chegou. A expectativa é que chegue até o final dessa semana. Vamos torcer que sim. E para vocês que estão me assistindo aqui, gente, me mandem energia positiva. Pega a fé que você tem, no que quer que seja, e peça para que as coisas aqui se ajeitem. Porque tá tudo muito atrapalhado, já faz um mês. Mas vai dar tudo certo. Mas vamos lá. Antes da gente começar, obviamente, para falar de mercados aqui, eu já peço de antemão para que se gostem do conteúdo, deixem o like. Eu já reforço que o vídeo não é esse, o microfone não é esse. Quando voltar o meu computador aqui, para quem não sabia como era antes, é bem melhor. Mas por enquanto é o que tem, só pra gente falar de mercados. Mas de antemão eu peço, se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixa o like aqui, deixa um comentáriozinho para eu saber que você gosta dos conteúdos por aqui e que 2024 seja um ano maravilhoso pra gente de novo, né? Bom, mas vamos lá, sem mais delongas, né? Vamos falar de mercados aqui. Como sempre, a gente começa pelas bolsas da Ásia, né? As bolsas da Ásia fecham para todas, na verdade, né, no negativo, com exceção da bolsa do Japão, porque ela estava fechada, porque é feriado lá no Japão, tá? Foi feriado lá no Japão, mas fora isso, todas as bolsas por lá fecharam no negativo. Por quê? Bom, um conglomerado financeiro da China, ele pediu falência, tá? Era um conglomerado, era um banco, era um conglomerado financeiro, que se dedicava a fazer empréstimos para o setor imobiliário. E aí ele entrou com um pedido de falência e o Tribunal de Pequim aprovou sua falência, tá? E isso traz preocupações não só em relação ao setor bancário na China, como ao setor imobiliário, que direta e reta, assim, vez ou outra, a gente percebe que o setor imobiliário da China, ele tá escorregadio, ele traz sinais de preocupação e esse é mais um deles no radar dos investidores, tá? Então, essa empresa, ela é listada na bolsa de Hang Seng, por isso a bolsa de Hang Seng fecha hoje com quase 2% de queda, mas isso acaba contaminando todas as bolsas lá da Ásia, ok? Bom, quando a gente vem para commodities aqui, minha gente, a gente tem o minério de ferro hoje no negativo, tá? Acaba impactando a nossa Vale aqui, inclusive. E a gente tem também o petróleo bastante negativo. O que aconteceu com o petróleo? Bom, a Arábia Saudita, ela cortou o preço do petróleo, principalmente para os seus clientes da Ásia, tá? E quando que uma empresa faz isso, né? No caso nosso aqui, uma produtora de petróleo. Quando ela não vê demanda à frente. Quando não tem demanda e ela tá produzindo, você faz o que é a lei da oferta e da procura, né, minha gente? Você abaixa o preço para conseguir vender para o mercado, para ficar mais competitivo, tá? Então, isto por si só também traz preocupação para o resto dos mercados globais, no sentido de que se o petróleo, que é a primeira commodity que sente aí uma queda de demanda por uma possível desaceleração mundial das economias e etc., se uma empresa grande da Arábia Saudita está cortando o seu preço e não está enxergando demanda à frente, isso é um sinal de alerta para os mercados do mundo inteiro, tá? E essa queda de mais de 3% aí, né, o WTI fechando aí com quase 3,80 de queda, acaba impactando a nossa Vale, a nossa Petrobras aqui. Então, a gente vai ver que por mais que as bolsas dos Estados Unidos tenham virado ao longo do dia e ficado bem positivas, como nossa bolsa é uma bolsa basicamente de muita commodity, minério de ferro e petróleo principalmente, a gente não consegue surfar tanto essa positividade que veio lá dos Estados Unidos ao longo do dia. Ok? Mas vamos lá, num cenário de commodities, temos commodities negativas no dia de hoje e petróleo em especial bem mais pesado. Ok?
Bom, quando a gente vem para as bolsas da Europa viraram, tá? Hoje pela manhã as bolsas da Europa estavam no negativo, surfando essa negatividade da Ásia, surfando essa negatividade das commodities. Vale lembrar que nas bolsas da Europa, como a do Reino Unido, por exemplo, a gente tem empresas de mineração listadas por lá, tá? Que sofreram com essa queda do minério. A gente tem empresas de petróleo listadas por lá também, tá? Então elas estavam no negativo. Acontece que as bolsas viraram na mudança de cenário, na mudança de sentimento das bolsas dos Estados Unidos no dia de hoje, tá? Falando especificamente da Europa também, nós tivemos aí a divulgação da encomendas à indústria na Alemanha e veio um dado abaixo do que o mercado esperava, mostrando fraqueza na economia alemã, mas isso não é novidade na medida em que a política contracionista do Banco Central Europeu tem posto a economia não só alemã, como de toda a Europa, em queda, em desaceleração, justamente com a intenção de controlar a inflação, né? Que essa é a intenção, inclusive, de uma política contracionista em qualquer economia, ok? Então, nós tínhamos bolsas europeias no negativo, mas elas viram para o positivo na medida em que os Estados Unidos viram para o positivo ao longo do dia de hoje, ok? Então, vamos lá, vamos falar dos Estados Unidos aqui. Bom, quando a gente vem... eu tô achando que vocês estão com o mouse aqui, mas não estão. Quando a gente vem para as bolsas dos Estados Unidos, elas estavam hoje, minha gente, divergentes. A gente tinha a Nasdaq no positivo, o Dow Jones no negativo e o S&P levemente positivo ali, mas na meiuca dos dois, tá? Acontece que ao longo do dia todas elas resolveram ficar no positivo, mas vamos por partes. Dow Jones fecha aí com aproximadamente 0,5% de alta. Não foi uma alta tão expressiva quanto a Nasdaq, principalmente porque dentro da bolsa do Dow Jones, a Boeing é listada lá dentro. Ela teve uma queda considerável no dia de hoje porque o órgão regulador de lá dos Estados Unidos interrompeu os voos dos jato 739 MAX, alguma coisa assim. Aquele em que um dos modelos teve sua porta de emergência arrancada. Então, o órgão regulador dos Estados Unidos, ele resolveu interromper todos os voos deste modelo de jato para que eles pudessem passar por um processo de inspeção obrigatória, tá? Isso fez com que as ações da Boeing caíssem consideravelmente no dia de hoje. Como ela é listada na bolsa do Dow Jones, isso acabou pesando neste índice especificamente, ok? Bom, agora vamos falar da Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia. Na Nasdaq, a gente já teve uma notícia ao contrário. A Nvidia anunciou hoje 2 novos modelos de placas gráficas de inteligência artificial para computadores, tá? E essa notícia fez com que as ações da Nvidia subissem mais de 4% no dia de hoje, trazendo positividade também para o restante do setor tecnológico. Então, toda a Nasdaq acabou surfando essa positividade. Somado a isso, nós tivemos hoje pela manhã os juros dos Estados Unidos, o de 2, o de 10 anos, no positivo. Só que ao longo do dia, eles viram para o negativo e caem. E juros negativos significa o quê? Que ações de tecnologia ficam positivas. Tá? Então, nós tivemos esses 2 fatores principais aí, corroborando para uma positividade mais expressiva, né? Nós estamos falando de 2% de alta para a Nasdaq, tá? Um outro ponto importante, hoje também saiu um indicador de expectativa de inflação pelo Fed de Nova York. E a expectativa, ela ficou abaixo em todas as pontas do tempo. E isso também traz uma positividade para as empresas de tecnologia. Por quê? Vamos lá, se existe uma expectativa de queda de inflação num futuro próximo, significa que o Banco Central americano ele vai poder cortar os juros, isso falando em expectativa, né? Cortar os juros no horizonte próximo, e isso faz com que a ponta longa dos juros caiam, e isso obviamente impacta positivamente nas empresas de tecnologia, tá? Por fim, um outro fator que aconteceu lá nos Estados Unidos hoje foi que nós tivemos a fala de um membro do Banco Central americano votante no ano de 2024, que é o Bostic, e em sua fala ele sinaliza que ele acredita que a inflação está caindo até mais rápido do que ele imaginava, mas que ele vê que o juros americano precisa ficar num campo restritivo ainda por um tempo para que essa queda de inflação se consolide e chegue na meta de 2%, que é a meta de inflação dos Estados Unidos, tá? Mas que ele vê neste ano ainda 2 cortes de juros lá para o final do ano, 2 cortes de mesma magnitude de 0,25. Então, isso tudo somado
trouxe aí um alívio para os juros americanos, trouxe aí uma positividade para as bolsas lá. Somada a Nvidia e a Nasdaq ficou muito mais positiva e Dow Jones não conseguiu surfar tanto assim essa positividade porque teve o peso da Boeing, como eu comentei com vocês. De qualquer forma, minha gente, nós temos bolsas dos Estados Unidos agora no final do dia bastante positivas, tá? E é esta positividade, essa virada de mercado que nós tivemos ao longo do dia que fez com que as bolsas da Europa que estavam no negativo passassem a ficar positivas, ok? Bom, quando a gente vem aqui para a nossa bolsa ela fica levemente positiva somente, porque ela não consegue surfar tão fortemente essa movimentação dos Estados Unidos, muito principalmente porque somos uma bolsa de commodities. Então, se nós temos hoje um cenário de bolsas americanas muito positivas, mas petróleo e minério de ferro em queda, houve um balanço aí, mas acabou que Vale e Petro praticamente seguraram aí uma alta mais expressiva para a nossa bolsa, ok? Bom, além disso também, sim, já falando de Brasil, hoje nós tivemos aí um evento envolvendo os três poderes, recapitulando aí o episódio de 8 de janeiro do ano passado, em que houve a depredação de patrimônio público em relação às manifestações, enfim. Havia uma preocupação do mercado em relação ao que se pudesse falar nesse evento, mas aparentemente não houve nada em que pudesse trazer volatilidade, né? No sentido de olhar a nossa bolsa e o nosso dólar. Não houve nada de muito grave ou de muito positivo, enfim, que trouxesse volatilidade para a nossa bolsa e para o nosso dólar em relação a esse evento. Fato é que a nossa bolsa e o nosso dólar também tem um movimento um pouco mais de cautela no dia de hoje, minha gente. Por quê? Os investidores vão acompanhar de perto aí essa desavença, esse desconforto entre o poder executivo e o poder legislativo no que tange a MP da reoneração. Eu comentei isso com vocês no vídeo de preparação de ontem, tá? O que acontece? O Congresso, ele aprovou a desoneração da folha de pagamento, a extensão do período da desoneração de pagamento até 2027. Aí o governo não concordou com isso, porque ele precisa dessa arrecadação para as contas públicas fecharem. Que aí ele fez agora uma medida provisória de reoneração, em que ele propõe uma reoneração escalonada, tá? Uma agenda aí que você vai escalonando essa desoneração, tá? Isto, inclusive, ia começar agora, e por conta do desconforto que foi tão grande no final do ano, a expectativa é que essa reoneração escalonada comece em abril, tá? Fato é que amanhã o Pacheco, que é o presidente do Senado, ele vai se reunir com alguns líderes para decidirem se eles vão cortar de vez, nem levar a votação e a discussão essa MP da reoneração, ou como uma forma de retaliação ao governo mesmo, ou se eles vão ao menos levar em fevereiro, quando o Congresso volta de férias, volta de recesso, se eles vão levar para discussão, tá? Essa reunião ela vai acontecer com os líderes amanhã, e aí a depender do que for decidido, pode sim gerar um desconforto, né? Pode sim gerar um desconforto ainda maior entre o executivo e o legislativo, ok? Então, isso também vai ser acompanhado de perto no dia de amanhã. Fora isso, não tivemos nada demais acontecendo hoje no Brasil que pudesse gerar volatilidade na nossa bolsa. Ela simplesmente reflete aí a queda das commodities e um certo alívio nas bolsas americanas e reforço que os drives da semana ainda estão por vir, principalmente na quinta-feira lá nos Estados Unidos. Ok? Deixa eu ver se faltou alguma coisa para eu falar para vocês aqui. Não, acabei abordando tudo. Bom, então é isso. Espero que tenham entendido o dia de hoje. Espero que para quem opera tenha aproveitado as movimentações, tá? E eu desejo vocês aí uma boa semana e eu vejo vocês no Resumão de amanhã. Beijo. Tchau.